conquista da terra procura auxiliar o homem do campo a produzir mais e melhor. No programa de hoje, vocês vão ver. Em Tecnologias Adaptadas, o repórter João Carlos Magno vem com 3 novidades. Explica como fazer uma tábua de semeio, uma tábua de repicagem e estrela para marcação de covas. O agrônomo João Carlos Durão fala sobre o plantio e colheita de algodão e milho. A socióloga Moema Toscano orienta como se ganhar dinheiro sem deixar a casa e os filhos. O jornalista José Távora fala sobre o direito a férias e revisão dos valores da aposentadoria. A reportagem de Tatiana Pires mostra que o processo de preparação da agricultura biodinâmica começa no estábulo. E no Melhor Negócio, a história de um empresário, Bernardo Winker, um criador de gado das raças Chianina e Guzerá. E ainda o calendário agrícola, com o plantio para as regiões brasileiras. E não perca as notícias do Jornal do Agricultor com Correia de Araújo. A conquista da terra, o melhor negócio. Apoio cultural, Caixa Econômica Federal. E agora, em Tecnologias Adaptadas. O nosso repórter João Carlos Magno mostra como fazer uma tábua de semeio. Eu vou mostrar para vocês hoje 3 tecnologias apropriadas para o plantio de algumas hortaliças, como o repolho e o tomate, por exemplo. É a tábua de semeio, a tábua de repicagem e a estrela para demarcação de sulco. Eu estou aqui com o Bill, em Camusim, Pernambuco, que vai me mostrar, em primeiro lugar, como é que se constrói essa tábua de semeio. Bill, me diz aí. É muito fácil. 4 tábuas de suporte, né? 4. De quantos centímetros? 2 embaixo e 2 em cima, com 50 centímetros. 2 de 1 metro. 2 tábuas maiores, 2 tábuas né? de 1 metro, maiores, né? Uhum. Tem Essa mais tábua aqui, né? essa de reforço no meio. Sim. E aqui temos 4 tariscas. Sim, 4 4 sarrafos, né? De sarrafos, madeira, tanto né? faz. E com mais ou menos 1 centímetro feito nesse formato, né? Sim. Para ele é aprofundar, assim. para entrar bem na terra, para fazer o suco. Bem o suco, né? Mas tem um suporte aqui em cima Esses também, 2 né? suportes são Vamos baixar utilizados aqui. para 2 pessoas, né? Sim. Um Quer dizer lá, que em cima, nessa parte aqui, coloca esse suporte para poder... ficar mais fácil utilizar, né? Ô, Bill, mas para que serve essa tábua pequenininha aqui, essa tábua cortada? Essa tábua serve para regular o espaçamento dos sucos. Como é que... Ela para controlar, depois que passa aqui a tábua, né? Passa uma vez... Passa uma vez, quando for depois, partir em seguida, isso. o guia fica dentro do último suco. Do último suco. Sim, aí faz de O novo. mesmo sistema. Mas é prático, é isso, né? Como é que era feito isso antes, hein, Bill? Antes fazia com um pau, fazendo assim pelo meio, né? Mesmo jeito, agora que só que ficava com espaço diferente, perdia muito espaço. E aí... Um ficava com 20, outro com 10, outro com 30, não é difícil, não é fácil, né, controlar. Sim, cansava mais também, Cansava né? mais, demorava mais. E no instantinho faz um canteiro grande, Alguns então. produtores também faziam jogando em cima da terra, assim, a Ou com o semente. dedo até, deve Com ter dedo feito com também. o dedo, né? Faz, Que é tinha mais várias prático. maneiras. Sim. E Agora essa foi a tábua... mais prática que Muito bom. foi fazendo até agora. Então são 4 ripas, né, de 50 centímetros, 2 de 1 metro, formando um retângulo, né? Sim. Essa parte assim, né? Essa tábua de reforço. Sim. E 4 tábuas de 1 metro também, 1 metro, né? mais ou menos 1 centímetro para ela entrar na terra, de profundidade. E 1 centímetro. um espaço de quanto? Um espaço de 15 centímetros. 15 centímetros. Isso é para cultura de quê? fileiras, né? Esse serve para tomate. Tomate, repolho, pimentão. Pimentão. Aí,
Muito fácil, um sulcador muito fácil, né? Uma tábua de semeio muito simples para a construção. O agrônomo João Carlos Durão fala sobre a importância da colheita do algodão. O preço do algodão depende da qualidade do produto colhido. A qualidade depende diretamente do grau de pureza do algodão. O grau de pureza é determinado na colheita do algodão. Portanto, o preço depende diretamente da colheita. A colheita é manual e quem colhe deve ser orientado para colher somente os capulhos, as maçãs abertas, que tenham boa aparência, que estejam na parte superior da planta. Enfim, quem colhe o algodão tem que ser orientado para proceder à colheita correta. A colheita requer seleção do material a ser colhido, mas a seleção tem que ser feita com rapidez, porque a mão de obra é cara. Na cultura do algodão, emprega-se muita mão de obra, utiliza-se muita gente. Portanto, o plantador de algodão deve orientar bem as pessoas que vão fazer a colheita. Não se deve colher capulhos doentes ou com pragas. A pluma colhida deve ser colocada diretamente dentro de sacos de algodão, evitando o possível contato com a terra, sementes de ervas daninhas e outras impurezas que irão diminuir o grau de pureza do produto colhido. A colheita deve ser feita quando mais de 60% dos frutos estiverem abertos e o algodão deve ser colhido seco. A plantação de algodão requer muita atenção no acompanhamento de todo o desenvolvimento da planta. Deve-se levar em conta desde a infestação de ervas daninhas, o que pode ocorrer nos 2 primeiros meses depois do plantio, até o rigoroso controle do bicudo, praga que pode dizimar toda a plantação de algodão. É importante o controle químico da plantação, porém, a utilização de produtos químicos deve ser feita só nas horas necessárias. As práticas culturais, como o desbaste, a correção da acidez do solo e os cultivos essenciais, melhoram em muito a produtividade da lavoura de algodão. Como o controle do bicudo requer maiores gastos em produtos químicos e encarece os custos, o plantador de algodão deve melhorar o plantio em pelo menos 3 pontos. Primeiro, utilizar sempre sementes selecionadas, de produtividade comprovada e adaptadas à região. Segundo, controlar as pragas, doenças e ervas daninhas. Terceiro, fazer uma boa análise do solo antes do plantio, para ter uma adubação correta da lavoura de algodão. A colheita merece uma atenção especial, porque a indústria não pode fazer milagres partindo de algodão de baixa qualidade. Pela boa qualidade do algodão, a indústria paga preços mais altos, isto sem levar em consideração que o produto para exportação precisa ter excelente qualidade. E neste ano de 1989, espera-se novas compras a serem realizadas pelos chineses, o que trará boas perspectivas para a comercialização do algodão. Para informações, temos à sua disposição a Caixa Postal 33168, Rio de Janeiro, RJ. A mulher que vive no campo deve pertencer a uma organização. Este é o assunto de hoje da socióloga Moema Toscano. No programa anterior, falamos a vocês sobre a necessidade da mulher abrir um espaço para ela fora dos limites da casa e da família. Hoje vamos aprofundar um pouco mais essa discussão. Um indicador seguro de desenvolvimento de uma sociedade é o número de organizações, de associações que existem nela e que funcionam efetivamente. Se isso é verdade para a sociedade, o mesmo se pode dizer em relação aos indivíduos. Isto é, quanto maior o número de sociedades, de entidades a que pertence o indivíduo, tanto mais desenvolvido ele é socialmente. Quer dizer, se ele faz parte de um grupo com o qual ele pode discutir as suas questões, trocar experiências, se comunicar, tanto mais ele é um cidadão no sentido pleno da palavra. Como exemplo de associações que funcionam no meio rural, nós podemos lembrar os sindicatos, as cooperativas, associações de moradores, clubes de mães, associações de pais e mestres, clubes recreativos, clubes de igreja, para só citar alguns. Nos anos mais recentes, nós temos sentido um fenômeno novo, que é a presença cada vez maior da mulher nestas associações no interior do país. Quer dizer,
a mulher já não participa mais apenas naquela condição subalterna, como acontecia antigamente, em que ela se limitava a engomar os guardanapos da igreja, a lavar os paramentos do padre, a fazer os doces para a festa paroquial, a oferecer flores para a senhora do prefeito nas festas cívicas. Agora ela tem uma posição muito mais destacada, a sua participação é muito mais atuante também no plano das decisões. Isto é, ela faz parte das assembleias, ela pode até chegar a presidente de sindicato, a diretora de sindicato. Quer dizer que esta atuação se marca pelo fato de que cada vez a mulher atua mais, está mais presente no âmbito das organizações e não mais como uma figura secundária, mas como uma figura da primeira linha. Você, mulher, que vive no meio rural, deve pertencer a alguma associação, e se você não pertence, ou se na sua comunidade não existe uma associação qualquer a qual você possa se filiar, pense na possibilidade de você mesmo criar uma. E nesse caso eu posso lhe dar algumas sugestões no sentido de como encaminhar esta criação de uma associação, de uma organização, etc. Em primeiro lugar, é preciso definir qual é a finalidade que vai ter a entidade. E é claro que essa finalidade deve estar ligada às necessidades que vocês estão sentindo aí no meio em que vivem. Em segundo lugar, é importante definir quem vai participar da associação. Depois é preciso pensar nos estatutos, nomear uma comissão que vai elaborar os estatutos e expô-lo à aprovação do grupo e, finalmente, registrá-lo no cartório do seu município. Outro ponto importante é você ver como esta associação vai se sustentar em termos financeiros, como obter os recursos para que ela possa funcionar normalmente. E, finalmente, outra questão também importante em relação à criação de uma associação é ver onde ela vai funcionar, quer dizer, onde vai se situar a sua sede. Se você já pertence a alguma dessas associações, ou se você está disposta a criar uma, escreva nos dando notícia. Não se esqueça que um sinal de desenvolvimento é também a quantidade de cartas que você escreve, o intercâmbio de cartas, não apenas ser válido para a sociedade, mas também para os indivíduos isoladamente. Portanto, nos escreva, dê notícias se você quer algum esclarecimento, alguma informação, e nós teremos o maior prazer em auxiliá-la. Escreva para a Caixa Postal 33168, Rio de Janeiro, RJ. O Departamento Nacional de Obras contra as Secas, DENOX, vai investir este ano 160 milhões de cruzados novos, um montante considerado razoável pelo diretor-geral do órgão, José Ribamar Simas. A maior fatia desses recursos, 134,6 milhões de cruzados novos, será destinada à irrigação em projetos no Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Bahia e Paraíba. Somente o projeto Bacia do Parnaíba, no Piauí, será beneficiado com investimentos da ordem de 24 milhões de cruzados novos. José Ribamar Simas informou que o DENOX está negociando empréstimos com o Banco Mundial para desenvolver os projetos Baixo Acaraú, com 12.500 hectares, e Chapadão de Russas, com 25 mil hectares, ambos no Ceará. Chegamos agora ao momento do calendário agrícola, com o plantio para a região sul. Os agricultores da região sul devem plantar trigo, alface, beterraba, cenoura e repolho, além da cebola, que deve ser plantada na sementeira. No próximo segmento de A Conquista da Terra, o repórter João Carlos Magno com tecnologias adaptadas. O jornalista José Távora fala sobre o direito a férias e revisão dos valores da aposentadoria. A reportagem de Tatiana Pires mostra como é feita a preparação de adubo para a agricultura biodinâmica. No calendário agrícola, as indicações de plantio para as regiões Sudeste e Norte.
E agora o nosso repórter João Carlos Magno explica como fazer uma tábua de repicagem. Você já viu no programa de hoje para que serve, como se constrói uma tábua de semeio. Eu ainda continuo aqui nessa mesma propriedade, que está plantando tomate, e vou pedir ao Antônio para me mostrar como é que se constrói uma tábua de repicagem. Antônio, essa é a tábua, né? Essa é a tábua de repicagem. Eu vou levantar e você me mostra como é que se constrói uma tábua dessa de repicagem. Essa tábua de repicagem é muito simples, é 1 metro de comprimento por 50 de largura, né? Então tem esses pequenos tornos de madeira, que aqui a gente marca com o lápis para ficar tudo numa distância só a largura de 10 centímetros de um para o outro. Bom, mas eu acho que aqui está o segredo da coisa, né? É. É que esses pitocozinhos é que vão servir para furar a terra, né? Para furar a terra, para marcar a distância dos pés, né? Para não dar diferença. Então vamos explicar para o pessoal por parte. Eu estou vendo aqui uma risca de lápis. Por que você riscou? Isso aqui a gente risca aqui com o lápis, quando a gente pega a tábua, né? Risca para não dar diferença de um torninho desse, de um para o outro, para ficar na mesma distância, né? Quer dizer, 10 centímetros de um para o outro, 10 centímetros do outro, assim todos eles, né? Não tem diferença de jeito nenhum. E quando a linha cruza, você bota um pitoco, né? Bota um pitoco. Pode furar um buraquinho, né? Fazer esse pequeno torno de madeira e colocar aqui. E qual a altura dele? A altura dele aqui é 5 centímetros. 5 centímetros. E a grossura eu acho que é um dedo, pelo que eu tô vendo. A grossura é um dedo, mais ou menos. Um dedo, né? Para que serve o repique? Os lavradores sabem o que é. Eu queria que você me explicasse. O que é o repique? O repique é porque antigamente ninguém repicava tomate, sameava e do sameio já ia para a planta, né? Para o suco. Sim. E a gente repicando, os pés, tomate fica mais grosso, né? É como uma seleção, você faz uma seleção. Seleciona, ele fica tudo num tipo só. Você semeia e depois... Semeia, depois do semeio, repica, né? E aí é que usa essa tábua. Usa essa tábua. Mas eu estou vendo uma coisa, tem esse toco maior aqui, que está separado dos outros. Para que ele serve? Isso aqui são os guias, que é para guiar as carreiras desse torninho, né? É como a tábua para não dar diferença. É como a guia da tábua de semeio que a gente viu também, né? É a mesma coisa, que é para não dar diferença das carreiras dos pés de tomate. Marca bem uma parte, anda com ele, ou se orienta por esse aqui e já vai dando tudo direitinho. Se orienta sempre por esse guia. Muito bem. O nosso companheiro José Távora vai responder agora a carta de 3 telespectadores. Armando Ferreira, de Governador Valadares, Minas Gerais, Paulo Coelho de Mesquita, de Santa Quitéria, no Ceará, e Luiz Pinto, de Arapiraca, em Alagoas. O Armando escreveu dizendo que após 1 ano de trabalho, já estando para tirar férias, entrou em gozo de auxílio-doença e nele permaneceu por muitos anos, até que foi aposentado por invalidez. Ele pergunta qual será seu direito de obter do ex-empregador o pagamento das férias não gozadas. Os 3 telespectadores querem saber também sobre a revisão dos valores da aposentadoria. É com você, José Távora. Na realidade, Armando, antes do auxílio-doença, você estava no período aquisitivo das férias. Foi a concessão de sua aposentadoria por invalidez que rompeu o seu contrato de trabalho, portanto, é lógico que tem direito às férias reclamadas depois da aposentadoria. Você deverá apenas verificar se não foram decorridos mais de 24 meses da concessão de sua aposentadoria por invalidez, para que vá pleitear na justiça o pagamento das férias que tem direito. Você, Paulo e Luiz, fazem a mesma pergunta a respeito da revisão dos valores da aposentadoria, de acordo com a Constituição em vigor. O que determina a lei é que a partir do 7º mês da sua promulgação, os benefícios de prestação continuada, mantidos pela Previdência Social, terão seus valores revistos, expresso em números de salários que tinham na data da concessão. Digamos que vocês recebessem, no início de suas aposentadorias, 8 salários e hoje estejam reduzidos a 4. A partir de maio, ou seja, 7 meses depois de promulgada a Constituição, como determina o artigo 58 e parágrafo único, passarão a receber 8 salários. A partir daí, todas as vezes que houver uma revisão no piso nacional de salários,
alterados serão também os benefícios. As cartas para esta sessão devem ser remetidas para a Caixa Postal 33168, Rio de Janeiro, RJ. E agora, a repórter Tatiana Pires mostra a importância da adubação para a agricultura biodinâmica. A agricultura biodinâmica gira em torno da palavra integração, de todo um conjunto: animais, fruticultura, horticultura e culturas. Todos esses 4 elementos formam um organismo completo, onde cada um tem a sua função, mas se interrelacionam em harmonia. Essa maneira de tratar a agricultura é empregada nesse sítio em Teresópolis, município do Rio de Janeiro. Aqui, todas as formas de vida são importantes e esse ciclo vital pode ser percebido pela terra, que para produzir bem precisa de alimentos. E o ganho de fertilidade começa no curral. As vacas, depois do pasto, são trazidas para cá, onde fazem a chamada cama, com capim e grama nativa. Aqui começa o processo de preparação do esterco. Essa primeira fase leva de 3 a 4 dias por cama. Depois, o material é colocado empilhado para compostagem. A fermentação faz com que o esterco chegue a uma temperatura de 65 graus. Richard, então como é que é a preparação desse esterco? Olha, a preparação do esterco é muito simples. O esterco é trazido do curral e é colocado aqui em pilhas, né? Compridas, mais ou menos dessa dimensão, né? Dessa altura e dessa largura, para que ela mantenha essa forma, que facilita o escoamento de água da chuva, né? Então, é colocado com garfos, né? E isso, à medida do possível, é interessante você aerar, ou seja, expor isso aí ao oxigênio, né? Para que a fermentação ocorra com uma facilidade. E tem que ser num local assim, sombreado, né? Sim, deve ser de preferência num local como esse aqui, sombreado e úmido, né? E de fácil acesso, e de próximo ao curral. Então, o curral é depositado e se você tiver, como no nosso caso, os solos brasileiros precisam muito de calcário, todo elemento mineral, como fosfato de rocha, como calcário, ele deve ser misturado ao esterco aqui, nesse ponto. Né? Na minha opinião, deve-se evitar colocar esse calcário e esse fosfato diretamente no solo, porque altera as condições no solo muito rapidamente. Então, colocando via esterco, você consegue uma incorporação desses minerais mais suavemente, vamos dizer, né? Incorporado ao meio orgânico. E qual a importância de fazer um esterco dessa maneira? Olha, o esterco, ele é como fosse o coração ou vamos dizer, o sangue, né, da propriedade. É o que está correndo, é o que está trazendo, o que está aumentando e o que está mantendo a fertilidade, né? E você vai ver que à medida que você usa o esterco, você não precisa de mais nada. O esterco é completo. O esterco tem macroelementos, tem microelementos, tem hormônios, tem antibióticos naturais, tem todo... É uma sopa, uma sopa de elementos e vida muito importante para o solo. E dessa maneira você consegue uma entrada de nutrientes gradual, o que é muito importante, porque as plantas elas se equilibram dessa forma. Usando-se o método mineral, o método convencional, as plantas desequilibram muito. Elas absorvem quantidades maiores de alguns elementos, que por sua vez inibem a absorção de outros elementos necessários. Então a planta é de modo geral fraca, apesar de parecer muitas vezes sadia e boa, forte. Outra forma de adubação usada por Richard no sítio Tatu é a verde. Consiste em cultivar variedades de leguminosas ou cereais para incorporar ao solo a massa roçada e seca. O adubo orgânico líquido também é uma boa alternativa. É um fermentado de urtiga com freio que, além de adubar, atua como repelente de pragas e insetos e é também estabilizador.
Na agricultura biodinâmica, a vegetação nativa é mantida como cordões de isolamento. A proteção é contra a erosão e pragas. O resultado é um microclima, ou seja, condições mais favoráveis à plantação. Richard, quais são as vantagens da agricultura biodinâmica sobre a agricultura convencional? Olha, as vantagens são várias. Nós temos como resultado desse tipo de cultivo plantas que são, como elas não foram forçadas a crescer, né, com todos os insumos químicos, elas são plantas muito mais gostosas, muito mais de um paladar, de um aroma mais acentuado, né? Elas têm uma capacidade de conservação muito maior também, fora da geladeira, essas coisas. E apresenta também uma grande vantagem que hoje em dia o problema dos resíduos nos produtos hortícolas, não? Então, nesse tipo de cultivo orgânico, não existe a possibilidade de haver qualquer resíduo nas verduras. As pessoas comentam que os frutos são um pouco menores, isso é verdade? Sim, olha, isso é uma coisa que é falado muito por aí, que as verduras orgânicas são menores, elas têm pintinhas e têm mordidinhas, mas isso, de início de conversa, não é o fato, não é a realidade, porque as mordidas e as pintas são muito mais saudáveis do que a ausência delas pela adição de agrotóxicos. Então, elas são assim. Quanto ao tamanho, isso, eu não sei de onde vem isso, mas depende talvez do fazendeiro, depende do agricultor. Existem agricultores bons e uns que não são tão bons. Então, eu acredito, pela nossa experiência, que a nossa produção, em termos até visuais, não deixa nada a desejar. Mais uma outra vantagem muito importante da agricultura orgânica é de cunho social, ou seja, a fixação do homem no campo. Porque na agricultura convencional, a tendência é de máquinas cada vez maiores e insumos trazidos de fora, comprados por uma pessoa e utilizados por essa pessoa que cuida da fazenda. Ou seja, o elemento humano acaba caindo fora disso, acaba sendo expulso disso, ou sendo, né, marginalizado de uma forma. Mas isso não implica num custo maior? Olha, implica de início, até você conseguir aumentar essa fertilidade, até você chegar no ponto onde o teu solo está respondendo, está produzindo. Isso leva em torno de 2 a 3 anos de árduo trabalho. Agora, após isso, as coisas estabilizam. Em vez de você ter um aumento de problemas, como acontece na agricultura convencional, os seus problemas diminuem. Os seus problemas tendem a desaparecer. E com isso você está equilibrado e vivendo feliz. A diversificação de culturas também está presente no sítio de Richard. Numa mesma área, berinjela, brócolis, cenoura, repolho e alface convivem lado a lado. A rotação de culturas é aplicada para não cansar o solo. A agricultura alternativa também lança a mão do calendário lunar. A Lua, a cada 2 dias, está sob a influência de um signo e, dessa maneira, passeia por todos os planetas em um mês, o que propicia a plantação de determinados produtos ou raízes, de acordo com a fase regente. Maurício, a agricultura biodinâmica é viável ao pequeno produtor? Então, o que nós propomos não seria uma mudança, né, brusca, de uma forma assim, muito imediata, radical. Mas nós acreditamos que a produção biodinâmica ela se torna viável com o decorrer do tempo. É um trabalho um pouco demorado, a gente não pode ter resultados imediatos. Mas o que nós percebemos é que essas práticas, essas técnicas, elas são viáveis sim, inclusive são mais baratas, porque, como nós tivemos a oportunidade de observar, é utilizado o próprio material que existe na propriedade, quer dizer, ele já está disponível, né, o próprio capim-gordura, a vegetação de uma forma em geral. Então ele já tem, é só uma maneira de aproveitar isso de uma forma mais adequada.
Se você quiser mais informações sobre agricultura biodinâmica, é só escrever para o sítio Tatu, Caixa Postal 92747, Teresópolis, Rio de Janeiro, CEP 25.950. Lápis e papel na mão. Anote as indicações de plantio para as regiões Sudeste e Norte. Nos estados do Sudeste, está na hora do plantio do tomate, cenoura, cebola e beterraba, além de alho, alface e trigo. Já para os agricultores do norte do país, estas são as indicações de plantio: alho, beterraba, abóbora, alface, cenoura, pimentão, repolho e tomate. Daqui a pouquinho a gente volta com os seguintes assuntos. O nosso repórter João Carlos Magno com tecnologias adaptadas. Apontado como um dos maiores criadores de gado da raça quianina, o empresário Bernardo Winkler acredita que, apesar da crise econômica, a atividade pecuária é ainda o melhor negócio. E o pequeno guia para a mulher que deseja ganhar algum dinheiro sem deixar a casa e os filhos. Este é o assunto da socióloga Moema Toscano. O agrônomo João Carlos Durão fala sobre a importância do preparo do solo para o plantio do milho. E ainda as notícias do Jornal do Agricultor com Correia de Araújo. E não perca as indicações de plantio para as regiões Sudeste e Norte. Agora o nosso repórter João Carlos Magno vai mostrar a você como se faz uma estrela para a marcação de covas. Eu vou mostrar para vocês agora a última tecnologia relativa a esse plantio de tomate. Eu mostrei o semeio, a repicagem e agora a marcação das covas. Com esse equipamento aqui, com essa tecnologia que o João Evangelista vai me explicar como é que se faz. João, como é que se constrói essa estrela de marcação de cova? Bom, a operação de trazermos a muda do canteiro para o local definitivo, sim, nós denominamos de transplante. Uhum. E para fazermos esse transplante, nós usamos esse instrumento que vem facilitar na marcação dos sulcos. Uhum. Esse instrumento é um instrumento muito simples e fácil de ser construído. Então me explica, como é que faz? Ele é dividido em duas partes, você estava me falando. Ele é dividido em duas partes. O corpo, né, uhum, que tem 1,30 m de comprimento, uhum, 15 centímetros de largura e ele tem um formato de garfo, né? Nós temos essa travessa aqui com 15 centímetros que serve de apoio quando vamos operar, né? E essa parte aqui, João, vamos mostrar essa parte. Como é que se faz? Isso é a roseta, não é? Nós chamamos essa parte aqui de roseta. Uhum. A roseta é constituída, de 6 braços, né, que tem as dimensões maior ou menor de acordo com a cultura a ser instalada. No nosso caso aqui com tomate, então aqui está com espaçamento de 45 centímetros de uma planta para outra. Quer dizer, a cova tem que ter esse espaçamento, né? Espaçamento de 45 centímetros. Mas eu estou observando que essa estrela é presa, né? As pontas da estrela são presas nessa parte de dentro. Como é que... Está meio complicado isso, né, João? Bom, nós temos aqui 2 discos, né? Vocês estão vendo aqui um e aqui está o outro, que é para servir de prensa, né? Para deixar bem fixado aqui, aí não ficar jogando a estrela entre os garfos, né? E tem um eixo aqui que onde vai receber o parafuso, que permite com que a estrela gire, né? No centro desse disco? No centro do disco. Passa um eixo para segurar o garfo. Para segurar o garfo. Do corpo que você chamou, né? E tem dado resultado isso, João? Bom, essa estrela é um instrumento onde todo o estado de Pernambuco usa, né? E mais notadamente aqui em Camusim São Félix. As maiores vantagens dessa estrela é porque ela determina um espaçamento mais preciso e diminui o custo na execução de mão de obra, né? Ô João, essa estrela é só para marcar a cova, não é para plantar, ainda precisa fazer alguma coisa a mais, não é isso? Você passa a estrela no sulco, ela só faz marcar, né? Marca. Logo após vem um outro operário
uma enxada pequena, aumentando as covas para receber a muda, que vem com o turrão, né? E antigamente como é que era feito, João, isso? Antigamente o pessoal marcava com um pedacinho de pau, né? Então aí já você vê que já existia uma irregularidade no espaçamento. Além de ter que fazer Além isso de ter agachado, que fazer né? agachado, é. O empresário Bernardo Winkler é apontado como um dos maiores criadores brasileiros de gado das raças Quianina e Guzerá. Na sua fazenda Areia, no município de Cantagalo, no Rio de Janeiro, são criadas cerca de 1.000 cabeças de gado, em uma área de aproximadamente 2.000 hectares de terra. Bernardo, é fácil sustentar essa posição de um dos maiores criadores de gado brasileiro? É uma atividade profissional igual a qualquer outra, mas com atenção bastante ligada à tecnologia e renovação de investimentos contínuos. Quais são os maiores objetivos, as maiores dificuldades e facilidades que isso tem que procurar preservar para manter essa posição de um dos maiores criadores? Bom, de acordo com o tamanho do rebanho trabalhado, a nossa venda, evidentemente, é gado para reprodução. Então, não pode ser vendido localmente para matadouros ou a leite para alguma cooperativa, mas o gado tem que ser vendido individualmente e um estado ou uma região como aquela onde nós estamos localizados não oferece mercado suficiente para vender a produção toda lá. Então, nós temos uma preocupação muito grande de assistir durante o ano inteiro uma série de exposições que permitem vendas e propaganda para a nossa produção. Mas para quem quer um investimento com correspondência a longo prazo, tem que se preocupar desde o início com a valorização da mão de obra. Porque para ficar numa atividade agropecuária que requer tecnologia e organização, somente existe possibilidade de sobrevivência e retorno com funcionários ou trabalhadores, vamos dizer, a nível da atividade. Vou falar um pouco da sua propriedade. A gente tem algumas imagens da Fazenda Areias que mostra uma fazenda com um estilo bastante imponente. Qual é a história que tem essa fazenda? Bom, o que chama a atenção na Fazenda de Areias é a sede social em estilo clássico, vamos dizer, de barroco brasileiro, mas a história, vamos dizer, isso tem uma razão. Essa fazenda foi fundada pelo barão de Nova Friburgo, um imigrante português, muito pobre do início do século passado, e que aproveitou bem a implantação de café, vamos dizer, no Brasil Central. E conseguiu, vamos dizer, ele com os filhos dele, criar um pequeno império. E uma das fazendas centrais, vamos dizer, eram duas, uma das fazendas centrais, vamos dizer, é a Fazenda de Areias. Não eram duas fazendas, ele tinha 21, mas ele tem duas fazendas principais. E então, essa fazenda na história, vamos dizer, da região e em certos aspectos na história brasileira se tornou muito importante. Então, até hoje estão sobrando, vamos dizer, os vestígios, vamos dizer, da época do Fausto, vamos dizer, dessa atividade. Bernardo, você está ligado ao setor rural desde 1961, pelo menos. Com essa experiência, quais são hoje as maiores dificuldades que você tem enfrentado para ampliar a sua produção, para vencer o mercado? O investidor, simplesmente o fazendeiro, ele nunca sabe, num ano, vamos dizer, se o investimento que ele faz nos seus plantios, no seu rebanho ou na sua infraestrutura, tem a correspondência com a remuneração da produção dele no próximo período. Então, acontecem situações, vamos dizer, muito tristes. Por exemplo, que o fazendeiro é obrigado, para saldar os seus compromissos, a sua própria máquina de produção, que é, no caso da pecuária, a vaca. As estatísticas mostram que durante os últimos desenhos, algumas vezes, a quantidade, dentro do número de cabeças bovinas abatidas no país, vamos dizer, as vacas atingiram mais de 50%. Então, isso é um sinal não de frivolidade, vamos dizer, do fazendeiro aproveitar melhor o mercado ou qualquer outro motivo econômico, mas simplesmente o desespero dele, ele precisa saldar os compromissos, então precisa lançar a mão daquilo que ele tem melhor, que é a máquina de produção dele. Mesmo com todas essas dificuldades, o senhor alcançou essa posição de um dos maiores produtores brasileiros de gado. A atividade, portanto, é uma atividade lucrativa, Bernardo? A atividade é economicamente interessante. Ela não se compara com uma atividade industrial. Não tem um retorno em dividendos ou em lucros igual a um investimento da mesma magnitude numa indústria. Mas tem outras recompensas.
A garantia do capital é feita por intermédio da valorização, vamos dizer, das instalações e a terra principalmente. Mas outro lucro a gente tem pela satisfação da atividade. É uma atividade bastante ampla, bastante exigente, mas que requer muita criatividade e como as soluções são complexas, porque não todos os fatores de produção são controláveis antecipadamente, por exemplo, o tempo, então a satisfação por bons resultados é muito maior. E se eu posso estender a resposta, tem vamos dizer, um retorno pelo melhor ambiente, ou pelo ambiente profissional e social, mais ambiente que a gente tem, vamos dizer, ambiente social e profissional que a gente encontra no interior, ao contrário, vamos dizer, dos grandes centros urbanos hoje. Tá, e para a gente completar, que recado você daria ao produtor que está hoje começando a investir na pecuária? Se não existe um plano prévio para uma determinada produção, vamos dizer, verificar após a aquisição da propriedade as melhores condições, vamos dizer, de produção dentro das condições ecológicas ou biológicas da propriedade. Quer dizer, fazer aquilo que a natureza permite e alocar o investimento de acordo com isso. E procurar como primeira meta econômica a autossuficiência dentro de uma atividade simples, que não requer uma sofisticação de mercado e complexas, vamos dizer, artimanhas de organização. Mas coisas simples como feijão, arroz, como carne e leite, que tem um mercado automático. E fazer isso, inclusive, numa propriedade maior, em escala pequena, para que a organização inicial se carrega, vamos dizer, sob o ponto de vista de custo, sozinho e não fica por longos tempos em cima do bolso do fazendeiro. Tá, ok. Muito obrigada, Bernardo, pela sua participação no Conquista da Terra. E agora nós vamos ficar com a socióloga Moema Toscano. Ela explica como a mulher do setor rural deve se qualificar para ingressar no mercado de trabalho. Continuaremos hoje a conversar com vocês a respeito de um assunto de que nós já tratamos no programa anterior, que foi a questão daquela mulher que está atada aos afazeres domésticos, aos cuidados com os filhos, mas que é obrigada, que precisa ter algum ganho extra, desempenhar algum tipo de atividade que traga algum recurso para o orçamento familiar. Nós já falamos nos passos iniciais que você, que está interessada nesse tipo de atividade, deve dar. Em primeiro lugar, você precisa se definir em termos do que você vai fazer e conseguir alguma qualificação no sentido de aprender a fazer muito bem feito algum tipo de artigo, de material que você possa pôr no comércio. Aí o esquema, o leque de opções é muito grande. Nós podemos apenas, a título de sugestão, lembrar a você o corte e costura, inclusive dar aulas de corte e costura, forrar botões, fazer doces caseiros. Você ainda tem o recurso de aprender noções de enfermagem, aprendendo a dar injeção, a tirar pressão. Enfim, há uma gama enorme de atividades que você pode executar dentro de casa, portanto, associando esse trabalho com os cuidados, com os filhos, com a própria casa. O segundo aspecto importante, quando você decidiu que vai trabalhar fora, é ver como é que você vai resolver o problema de dividir com alguém aqueles afazeres que você sempre fez sozinha dentro de casa. Vai chegar esse momento em que, para trabalhar em algum tipo de atividade, você precisa ter alguém que lhe ajude a executar aquelas tarefas que são estritamente domésticas. Seu marido pode lhe ajudar, um parente, seus filhos mais velhos, a sua mãe, a sua sogra, enfim, você tem que ver com quem você pode dividir o trabalho doméstico. Finalmente, há um outro ponto importante, que é a questão do investimento. Isto é, pode ser que no início da sua atividade você tenha que investir algum recurso na compra de material, pode ser uma máquina de escrever, uma máquina de costura, aquele aparelho de forrar botões, o aparelho de ver pressão, enfim, você pode ter que gastar alguma coisa. Pode recorrer, por exemplo, à sua caderneta de poupança, uma economia familiar, e pode também recorrer a um banco que já existe no Brasil e que se ocupa explicitamente, exclusivamente, de financiar o trabalho da mulher. Chama-se Banco do Desenvolvimento da Mulher. Este banco já tem filiais no Rio, em Manaus, em Goiás, no Rio Grande do Sul,
e agora está se expandindo por todos os estados. Este banco oferece empréstimos a mulheres que queiram exatamente investir no setor da produção e que precisam desta ajuda inicial. Outro ponto importante é a questão da divulgação. Quer dizer, como é que você vai dar notícias à comunidade onde você vive de que você tem este produto para vender, seja ele um serviço, seja ele uma oferta econômica propriamente dita. Então, é claro que você no início não vai poder pagar, digamos, uma propaganda na televisão no horário nobre, mas você pode se socorrer da ajuda das amigas, você pode fazer pequenos cartazes, colar esses cartazes em lugares que tenham grande afluência de público, por exemplo, no supermercado, no armazém, na entrada da escola, na entrada na casa paroquial, perto da igreja, enfim, em locais que você sabe que tem uma frequência maior de pessoas. Não se esqueça que a propaganda é a alma do negócio. Põe a imaginação para funcionar e você vai ver que, além de você, com o seu trabalho, conseguir esta renda extra sem sair de casa, você vai se realizar enquanto pessoa e também vai prestar uma função, vai prestar um serviço social. De alguma forma, você vai ser útil à comunidade em que você vive. O engenheiro agrônomo João Carlos Durão diz a importância do preparo do solo para o plantio do milho. A área plantada com a cultura do milho vem sofrendo muitas alterações durante os últimos anos. Essas alterações se devem à substituição do milho por outros plantios, como, por exemplo, o plantio da soja. As variações do volume da produção de milho têm influência basicamente na alimentação animal, principalmente na avicultura e suinocultura. A situação dos plantios do milho poderia melhorar bastante se o agricultor utilizasse sementes de boa procedência e fizesse um bom preparo do solo. A produtividade das lavouras depende muito do tipo de semente utilizada. No caso do milho, a escolha da boa semente melhora certamente a produtividade. Por que nos fixamos na produtividade? Porque no Brasil, a produtividade média da lavoura do milho é muito baixa. Enquanto a média brasileira está em torno de 2.000 quilos por hectare, a produtividade média nos Estados Unidos alcança de 6.000 a 7.000 quilos por hectare. Não é uma diferença pequena. Mas por que os americanos e seus plantios alcançam mais de 3 vezes a produtividade brasileira? Em parte, o resultado da baixa produtividade está na má escolha da semente a ser plantada. Mas também a preparação do solo para o plantio do milho tem fundamental importância na maior produção. O preparo do solo, depois da aração, quando ela é feita na profundidade certa, com as sementes sendo bem compactadas, bem enterradas no plantio, adotando-se o espaçamento certo, teremos um aumento de fato na produtividade do plantio de milho. No espaçamento está um dos segredos da produção de milho. O stand, isto é, a densidade de plantas por hectare, o número de pés de milho por hectare, deverá ser de 20 a 30 mil. O número de plantas, como é fácil deduzir, levará o agricultor a ter maior produção por área plantada e aumentará a produtividade por hectare. No preparo do solo, já se determina o número de plantas por hectare, o que poderá levar a um aumento de produtividade em torno de 20% a mais. A calagem, que é a utilização de calcário, é outro fator para aumentar a produção e melhorar a produtividade. A calagem é feita quando se prepara o solo para o plantio. Claro, é importante não esquecer que tanto a calagem como a adubação devem ser feitas depois de uma análise da terra em que se pretende plantar. Aumentar a produtividade não é difícil. O milho, mesmo em pequenos plantios, é um bom investimento. Por que então não utilizar as técnicas de bom preparo do solo e, com isto, obter melhor produtividade e ganhar mais dinheiro? Escreva para a Caixa Postal 33168, Rio de Janeiro, RJ. E agora, Correia de Araújo, com as notícias do Jornal do Agricultor. Oferta de derivados de suínos pode cair. Tendo em vista a elevada taxa de juros do Plano Verão, é praticamente certo que a oferta de derivados de suínos para o segundo semestre deste ano fique prejudicada. Se o quadro não mudar, a tendência é de que os produtores mantenham recursos no mercado financeiro sem investir na recuperação da produção.
Produção de leite pode aumentar no Rio. A empresa de pesquisa agropecuária do Rio de Janeiro, Pesagro, está desenvolvendo uma pesquisa para demonstrar a viabilidade da produção de leite no Rio de Janeiro. Os pesquisadores das estações experimentais de Italcara e Itaguaí estudam o aumento da produção média do estado, de 3 para 10 litros dia por vaca. Brasileiro come menos frango em 89. Durante todo o ano, cada brasileiro vai consumir, em média, cerca de 11 quilos de carne de frango, um pouco menos do que se registrou no ano passado. Esse resultado pode ser explicado pela redução da produção nacional, cujo objetivo foi equilibrar as relações entre oferta e procura, que ficaram instáveis durante o Plano Cruzado. Cana rende mais com adubo fosfatado. Pesquisadores do Departamento de Química Aplicada da Universidade Federal de Pernambuco vêm testando há 13 anos um novo tipo de fertilizante agrícola que tem dado excelentes resultados nas lavouras de cana-de-açúcar. O ASCP, adubo fosfatado de solubilidade controlada, permitiu rendimentos de até 100% nos canaviais. Trigo espacial bate recorde de produção. Pesquisadores americanos e soviéticos estão tirando grandes lições dos estudos realizados no espaço com produtos agrícolas. O trigo, por exemplo, cultivado na ausência da gravidade terrestre, mostrou-se promissor. Sua produtividade foi 5 vezes maior do que o índice já obtido nas lavouras tradicionais. Saiba agora como plantar no Centro-Oeste e no Nordeste. Os lavradores dos estados do Centro-Oeste vão plantar trigo, alface, beterraba, cenoura e tomate. No Nordeste brasileiro, este é o momento para plantar feijão das águas, sorgo, alface e alho, além do repolho, pimentão, tomate e cenoura. A participação do telespectador no programa Conquista da Terra é cada vez mais importante. Por isso, escreva para a Caixa Postal 33168, Rio de Janeiro, RJ. E hoje nós ficamos por aqui. Até domingo, com mais um Conquista da Terra, o melhor negócio.